E aí, tudo bom? Espero que você esteja bem, espero que a sua semana tenha sido abençoada. E eu quero dizer aqui um muito obrigado a todos vocês que têm assistido os vídeos e por todos os comentários, independente se são a favor ou contra. Obrigado pela sua participação, obrigado por você estar aqui, dando um pouco mais do seu tempo para aprender sobre esses assuntos históricos da Igreja Adventista. Nesse episódio número 6, nós vamos avançar na linha cronológica e vamos explorar um pouco mais sobre o que Ellen White acreditava, como ela lidava com as suas visões e o que elas representavam para o movimento em si. Esse movimento inicial, esse começo, a primeira chama, vamos dizer assim, do Adventismo, como ele nasceu e como ele foi criado. Quem era Ellen White, você já sabe. O que ela fez ou o que ela fazia também, muito disso você já conhece. Agora, como isso tudo se transformou em algo tangível, em algo que se transformasse talvez até num empreendedorismo ou talvez num produto em si mesmo. Portanto, nesse vídeo você vai aprender muitas coisas do ponto de vista histórico, mas principalmente quais eram as crenças, no que Ellen White de fato acreditava e o que ela disse que Deus revelou para ela com relação a essas mesmas crenças. Eu espero que você goste do episódio e nos vemos no decorrer do vídeo com outros comentários. Um abraço. Após o triste episódio em Atkinson envolvendo Ellen White, Tiago White, Israel Damon e muitos outros, você compreendeu nos vídeos anteriores que Ellen White e Tiago White fugiram da cena do crime e desapareceram na noite. Ambos não foram vistos até chegarem à cidade de Portland, ou seja, eles viajaram por mais de 150 quilômetros na neve, retornando até a cidade onde Ellen e sua família moravam. É importante relembrar que a mãe de Ellen White estava desesperada, pois além da aparência do mal que permeava as viagens de sua filha, uma garota de 18 anos, solteira e viajando sozinha com um homem, muito do que já havia acontecido desde o início da sua viagem havia se tornado público e a moral de Ellen começou a ser questionada, o que poderia afetar diretamente seus planos como visionária e médium espiritual. A partir deste vídeo, nós vamos passar a apresentar a história em 3 paralelos primários, portanto, preste bastante atenção na estrutura em que os fatos serão expostos, pois eles irão se conectar e se interligar, formando a raiz do Adventismo do sétimo dia até os dias de hoje. Os 3 paralelos que interconectam Ellen White e o Adventismo do sétimo dia são as visões e os sonhos, as crenças e as doutrinas e as estratégias de expansão. Todos esses 3 pontos precisam coexistir de forma equilibrada e contínua. Se uma dessas 3 áreas sofrer qualquer impacto, ataque ou perder força, automaticamente todo o restante irá sofrer as consequências. O Adventismo do sétimo dia depende dessas 3 áreas em pleno equilíbrio. No entanto, é claro compreender que Ellen White e Tiago White ainda não faziam ideia de que eles estavam prestes a iniciar um dos movimentos religiosos mais lucrativos da história, tanto no âmbito financeiro como também no representativo. Então, fique atento e atenta aos próximos passos, porque você irá entender como a Igreja do Sétimo Dia realmente funciona e por que é tão fácil entrar e tão desafiador sair. Pois é, de fato é fácil entrar e desafiador sair do Adventismo. E são vários temas e são vários assuntos por que isso acontece. E também não é tema para o vídeo de hoje, vai ser o tema para um vídeo no futuro. Mas o fato de ser fácil entrar e difícil sair está conectado com Ellen White, porque Ellen White e Igreja Adventista são a mesma coisa, é o mesmo espírito no mesmo corpo ou a mesma massa da mesma argila, alguma coisa nessa linha. Então, para pensar na seguinte forma: todas as vezes que você ouve falar ou lê sobre Ellen White, automaticamente toda a carga de crenças que ela sempre teve está presente ali. Está presente também no resultado dessas crenças, que são as doutrinas ou basicamente no que a Igreja Adventista acredita. Muitas pessoas defendem a ideia de que não, a Igreja Adventista acredita 100% no que está escrito na Bíblia. Na verdade, a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita 100% na interpretação bíblica do que Ellen White
vê na Bíblia. Todas elas foram interpretadas à luz do que Ellen White acreditava. Por isso que é tão importante você entender no que ela acreditava, ou no que de fato, quais eram as raízes que estavam conectadas a Ellen White. Dá uma olhada. Durante o julgamento de Israel Damon, uma das principais afirmações de ambas testemunhas, tanto de acusação ou de defesa, era que Ellen White, Tiago White e Israel Damon pregavam que o mundo iria acabar em breve, que ser batizado era a prerrogativa para não ir para o inferno e que a porta da graça estava fechada, não havendo oportunidade de salvação. Eles pregavam que ninguém mais poderia se salvar, a não ser aqueles que haviam acreditado e aceitado a mensagem de William Miller e da volta de Jesus em 1844. Como nós vimos no último episódio, Ellen White fazia parte do grupo dos adventistas fanáticos e, para piorar a situação, toda a influência da igreja metodista dos que gritam ainda queimava dentro dela, acentuando mais e mais o lado carismático de Ellen White, fomentando ainda mais por causa das supostas visões que ela recebia. Mas você, evangélico ou adventista, deve estar se perguntando, afinal de contas, Rodrigo, no que Ellen White de fato acreditava nesse período? Após o desapontamento de 1844, onde ela firmou os pés? Existe uma forma de definirmos Ellen White? E a resposta é simplesmente sim. Para isso, precisamos dividir Ellen White em 4 áreas. Essa divisão é a forma mais simples para você entender Ellen White de uma vez por todas e finalmente tomar uma decisão pessoal. Ellen White precisa ser dividida em 4 eras. A primeira era, que vai de 1844 até 1851, que relaciona as visões, o fanatismo e a porta fechada. A segunda era, que ocorreu entre 1851 até 1888, relacionada à fundação e à expansão da Igreja Adventista. A terceira era está entre 1888 até 1900, que engloba o exílio e principalmente a tentativa de controle supremo sobre a organização. E a quarta e última era, que vai de 1900 até 1915, que são as descobertas com relação aos escritos dela e também a sua morte. Apesar de ser a forma mais correta de apresentar Ellen White, esse método é pouco conhecido porque separa a suposta profetisa em períodos, ao contrário do que a organização adventista prefere, que seria o conceito de um período linear indivisível. Nesse episódio, vamos navegar fundo na primeira era, o que ela representou e quais as consequências relativas a este período que ainda permanecem presentes na estrutura, nas práticas, nas crenças e principalmente nas doutrinas da Igreja Adventista. Dividi-la em 4 fases, em 4 eras, é importantíssimo. Por que é importante? Porque todas as vezes que você pega Ellen White e estica como se fosse um chiclete, de 1827 até 1915, quando ela morreu, tudo parece a mesma mensagem, as coisas parecem parte das mesmas ideias, mas na verdade não são. Você precisa dividi-la em 4 eras e cada uma dessas eras você vai notar uma Ellen White diferente. O que mais chama a atenção das pessoas é que se de fato ela recebia as mensagens de Deus, por que houveram tantas alterações das mesmas mensagens e das mesmas crenças ao longo de toda a sua vida? Entre a era número 1 até a era número 4, você não percebe apenas mudanças leves, mudanças simples, você percebe alterações radicais do ponto de vista de crença, do ponto de vista de revelação e também nas ordenanças que ela ditava para os seus membros ou para os membros da igreja naquela época. Portanto, as doutrinas da Igreja Adventista são o resultado da interpretação bíblica de Ellen White durante todas essas 4 fases. Portanto, preste atenção agora na próxima fase do vídeo, porque você vai entender como tudo isso funcionava e principalmente o fator físico na questão das visões. Muitas pessoas tentam entender Ellen White de diversas formas, mas o melhor caminho é focar nas supostas visões que ela recebeu. Elas revelam quem ela era, no que ela acreditava e quais eram as ordenanças que os seguidores dela deveriam obedecer. Ellen White afirmou receber de Deus
uma visão em dezembro de 1844. Essa visão é extremamente importante para você logo de cara entender quem era Ellen White, apenas 2 meses após o desapontamento. Mas antes de falarmos sobre o conteúdo das visões, precisamos falar sobre como elas aconteciam fisicamente. Muitos adventistas até hoje, eles acreditam que Ellen White entrava em uma visão como se fosse um tipo de Bela Adormecida dos desenhos da Disney. Muito do que é apresentado nas igrejas adventistas ilustra uma cena supostamente repleta de santidade, espiritualidade, calmaria e serenidade. Por outro lado, muitos pastores nos púlpitos das igrejas adventistas procuram não se prolongar muito descrevendo o estado físico ou os detalhes dos efeitos corpóreos em Ellen White, durante o tempo em que ela estava operando como médium. Mas é fundamental que você entenda perfeitamente o que acontecia com Ellen White antes, durante e depois de um evento em que ela entrava em visão. Portanto, para sermos fiéis aos acontecimentos e à descrição desse fenômeno, nós vamos utilizar apenas e tão somente a descrição de pessoas que apoiavam o ministério dela, seguidores e pessoas de confiança que a viram em visão dezenas de vezes. Lembre-se, você não estava lá e muito menos eu, mas a descrição a seguir foi relatada por amigos e seguidores que viram com os próprios olhos Ellen White em visão. J.N. Longborough, que viu Ellen White entrar em suas visões mais de 50 vezes desde 1852, e o marido de Ellen White, Tiago White, listaram algumas características físicas que marcaram as visões. Vamos a elas. Ao passar para o estado de visão, ela sempre dava 3 gritos arrebatadores de glória que ecoavam e reecoavam. O segundo e o terceiro glória eram mais fracos, mas mais emocionantes do que o primeiro. A voz parecendo a de alguém bem distante de você, quase inaudível. Por alguns segundos, ela desmaiava sem forças. De repente, ela incorporava uma força física sobre-humana, às vezes levantando-se e andando pela sala. Ela frequentemente movia as mãos, os braços e fazia gestos com a cabeça, mas em qualquer direção que ela movimentasse suas mãos ou braços, ela não poderia ser impedida ou controlada nem mesmo pela pessoa mais forte que estivesse na sala. Ela não respirava durante todo o período de uma visão que variava entre 15 minutos e 3 horas. No entanto, o seu pulso batia regularmente e seu semblante permanecia como em um estado natural. Por último, quando ela saía da visão, tudo ao nosso redor ficava numa escuridão total, mesmo se toda a visão acontecesse durante o dia ou em qualquer quarto bem iluminado à noite. Durante o momento de escuridão ou escuridão no ambiente, ela gritava de forma prolongada e profunda a palavra dark, que significa escuro ou escuridão. Em seguida, ela ficava flácida e sem forças no chão. Para ajudar você a ter uma ideia básica de como esse evento ocorria, pedimos a uma atriz que tentasse reproduzir essa cena. De antemão, nós agradecemos a Mary, que mora na Argentina e que se disponibilizou a encenar alguns pontos dessa descrição, principalmente o último item. Assista à dramatização a seguir, lembrando que é apenas uma dramatização do que acontecia com Ellen White. Pois é, eu tentei comunicar ao máximo para Mary todas as descrições que nós temos acesso, históricos principalmente,
das descrições da visão e da incorporação de Ellen White durante esse período de transe. Mesmo ela não sendo adventista ou nunca tendo tido contato com o adventismo, eu creio que ela chegou muito perto do que era na realidade. Eu acredito que se você estivesse hoje na mesma sala com Ellen White, entrando em visão, adventistas de hoje provavelmente não se sentiriam muito confortáveis. Conhecendo o adventismo e a visão dos adventistas com relação aos pentecostais ou movimentos carismáticos, ou a crença do recebimento do Espírito Santo, etc., eu não acredito que eles aprovariam ou, pelo menos, se relacionariam com uma pessoa dizendo ter recebido revelações através de atos físicos como o que você acabou de assistir. Portanto, todas as vezes que alguém menciona que Ellen White estava em visão, é importante você ter uma clara ideia, muito simples, muito claro, de que não era um evento como uma bela adormecida, e principalmente não era um evento de áureas celestiais ou nuvens ao redor dela. Era um evento claro e direto de incorporação mediúnica, e todos nós, talvez a maioria das pessoas que vivem no Brasil, conseguem entender e se relacionam com isso através de diversas formas de incorporação dentro de igrejas no Brasil. Bom, eu espero que você tenha tido uma ideia mais ou menos de como funcionava. Essa interpretação ou essa demonstração foi algo bem simples. Eu recebi outras, mas que talvez fossem um pouco mais fortes. Portanto, nós selecionamos uma que fosse um pouco mais média em termos de força e intensidade ilustrativa, para que você pudesse também ter uma ideia entre o meio termo. Eu acredito que era algo muito próximo do que a Mary representou para a gente. Bom, avançando nisso, vamos continuar essa análise e principalmente ter uma ideia, ter uma noção dos pontos mais importantes das primeiras visões e também da questão da ideia da porta fechada. Ou seja, segundo Ellen White, ninguém mais seria salvo. Segundo Ellen White, Cristo não estava mais intercedendo pelos pecadores. E também, segundo Ellen White, não haveria mais salvação se você não fosse um milerita. Entre 1844 e 1851, Ellen White acreditava que não haveria mais salvação para nenhum ser humano. Essa crença existia porque no movimento milerita, os membros acreditavam que apenas eles seriam salvos e todos os que rejeitaram a mensagem do segundo advento eram a Babilônia ou as igrejas prostitutas. Essa crença foi conhecida como a doutrina da porta fechada. Além disso, Ellen White estava cercada por pessoas que apoiavam essa crença, incluindo amigos, familiares e, é claro, Tiago White. Existem diversos registros e testemunhos que validam e confirmam que ela defendia essa crença e disse ter recebido visões de Deus que confirmava essa doutrina, inclusive que Deus supostamente tinha revelado a ela a data da volta de Jesus Cristo. Pois é, você já deve ter visto esse filme antes. No entanto, durante muitos anos após 1851, ela negou essas afirmações e repetiu várias vezes nunca ter recebido qualquer visão sobre a tal da Porta da Graça Fechada, ou sobre a marcação de uma nova data para a volta de Cristo. E a Igreja Adventista, como organização, há mais de 150 anos, continua defendendo Ellen White, dizendo que ela nunca participou, concordou ou pregou que não havia mais salvação para a humanidade. Mas a história, os seguidores do movimento e testemunhas que fizeram parte da intimidade de Ellen e Tiago disseram completamente o contrário. Além das afirmações contraditórias da própria Ellen White, as pessoas que faziam parte do bando, como eles eram conhecidos, realmente acreditaram no que ela pregava. Por exemplo, o fanático Israel Damon. Se nós pudéssemos colocar Ellen White dentro de um tomógrafo doutrinário e fizéssemos um exame de diagnóstico entre 1844 e 1851, o resultado seria o seguinte: Ellen White sofria de medo e pavor constantes de não ser salva,
trauma do desapontamento de 22 de outubro, a crença no juízo investigativo, uma crença inventada por Hiram Edson, traumatizado após o desapontamento, acreditava que Jesus Cristo voltaria enquanto ela estivesse viva, cria que somente os mileritas e adventistas poderiam ser salvos e que ela tinha a capacidade mediúnica de se comunicar com Deus através de visões. Menos de um ano após o grande desapontamento, William Miller escreveu as seguintes palavras em uma carta que, logo depois, foi publicada no Advent Herald em dezembro de 1844, no mesmo mês em que Ellen White teve, supostamente, a sua primeira visão. Ele escreveu o seguinte: "Fizemos o nosso trabalho advertindo os pecadores e tentando despertar a igreja. Deus, em sua providência, fechou a porta diligentemente para confirmar a nossa vocação e eleição." Isso está escrito no Advent Herald de 11 de dezembro de 1844. Nesse texto, já dá para perceber que William Miller acreditou na porta fechada antes de maio de 1845. Portanto, a crença da porta fechada era sim uma crença permanente entre os milleritas. No outono de 1846, José Bates conhece Ellen e Tiago White e eles aceitam o ensino de Bates de que o dia da expiação duraria 7 anos, terminando no outono de 1851. Bates, mais tarde, publicou suas teorias dizendo: "Creio que as 7 manchas de sangue no altar de ouro e diante do propiciatório plenamente representam a duração dos processos judiciais sobre os santos vivos no Santíssimo, do Santuário Celeste, durante todo o tempo em que estarão em aflição, até 7 anos. Deus, por sua voz, os livrará, porque é o sangue que fará a expiação pela alma." Então, o número 7 representa o fim do dia da expiação, lá no Santuário Celeste. Isso está escrito em O Santuário Típico e Antitípico, página 10, de 1850. Nesse texto, José Bates confirma que ele acreditava que, após os 7 anos, o que daria em 1851, Jesus voltaria. Em 1847, outro texto: "Outros negaram imprudentemente a luz atrás deles e disseram que não fora Deus quem os conduzira até ali. A luz atrás deles se apagou, deixando seus pés em completa escuridão, e eles tropeçaram e desviaram os olhos do alvo, e perderam Jesus de vista, e caíram no caminho, no escuro e perverso mundo abaixo. Era tão impossível para eles seguir o caminho novamente e ir para a cidade quanto todo o mundo perverso que Deus havia rejeitado." Essa visão foi mencionada no livro A Word to the Little Flock, página 14. Nessa visão, você percebe que não haveria mais salvação para todos aqueles que rejeitaram a luz que fora apresentada durante o período de 1844. Nessa visão, Ellen White confirma novamente, mais uma vez, que Deus não salvaria as pessoas que rejeitaram a mensagem de 1844. Veja agora mais uma afirmação de uma visão que Ellen White recebeu sobre a nova data da volta de Cristo. No livro A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White, na página 10 e 11, ela relata uma visão e um trecho diz o seguinte: "Logo ouvimos a voz de Deus como muitas águas, que nos deu o dia e a hora da vinda de Jesus." Por fim, um texto bastante peculiar de uma visão que ela teve na cidade de Camden, em Nova York, em 29 de junho de 1851. Essa visão foi testemunhada por muitas pessoas que relataram em seus livros, inclusive J.N. Longborough, Tiago White, Uriah Smith, entre outros. Você pode encontrar também trechos dessa visão no livro The Visions of Mrs. E. G. White, de 1868, entre outras publicações. Na visão, ela disse: "Então eu vi que Jesus orou por seus inimigos, mas isso não deveria nos levar a orar pelo mundo perverso a quem Deus rejeitou. Quando ele orou por seus inimigos, havia esperança para eles e eles poderiam ser beneficiados e salvos por suas orações.
E também, depois que ele foi um mediador no aposento externo para o mundo inteiro, mas agora seu espírito e simpatia foram retirados do mundo, e nossa simpatia deve estar com Jesus e deve ser retirada dos ímpios. Eu vi que os ímpios não poderiam mais ser beneficiados por nossas orações. Perceba que nesse texto ela relata 3 pontos importantes: de que as orações não eram mais necessárias pelos ímpios; 2, que não havia mais intercessão, pois Cristo já não estava mais disponível para isso; e que sim, nós deveríamos apenas orar e nos beneficiar da presença de Deus e da presença de Cristo. Seguidores, crentes e adventistas, incluindo amigos íntimos de Ellen White, afirmaram no livro O Verdadeiro Sábado que ela pregava sobre as visões que recebia e principalmente sobre a porta da graça fechada para sempre. John McGeer escreveu: "Conhecemos bem a conduta de Ellen G. White, a visionista, enquanto estava no estado do Maine. As primeiras visões que ela teve foram em minha casa, em Polônia, que Deus havia dito a ela em visão que a porta da misericórdia havia se fechado e não havia mais chance para o mundo." Isso está escrito no livro The True Sabbath, de Miles Grant, página 70. A senhora Ellie S. Burdick conhecia muito bem a senhorita White e ela escreveu o seguinte: "Conheci Tiago White e Ellen Harmon, agora a senhora White, no início de 1845. Do 7º mês, 1844, a porta da misericórdia foi fechada. Cristo havia deixado para sempre o trono como mediador. O mundo inteiro estava condenado e perdido e nunca mais poderia haver nenhum outro pecador salvo." Isso está também no livro The True Sabbath, ou O Verdadeiro Sábado, página 72. É sempre importante trazer a palavra de Deus como sendo a palavra final e definitiva para que você não tenha dúvida sobre esse tema e como Cristo, os apóstolos e a Bíblia apresentam de fato a salvação para toda a humanidade, inclusive para você e para mim. Olha só o que está escrito na Bíblia: "Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida." Isso está escrito em João 5:24. Esta é a palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. "Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie." Efésios 2, de 8 a 9. Portanto, é importante sempre dizer que devemos sempre fixar nossos olhos em Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos dá a salvação. Através dos evangelhos, podemos ouvir a voz de Cristo, os conselhos dos apóstolos genuinamente inspirados pelo Eterno. Cristo é a resposta, e a intercessão e a salvação em Cristo estão plenamente disponíveis para todos nós. A palavra de Deus, os evangelhos, revelam Cristo, e Cristo é a salvação. Cristo está intercedendo, Cristo está constantemente intercedendo e deseja que você o aceite como seu Salvador. Essa é a grande verdade, essas são as boas novas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer, para que todas as pessoas tenham a oportunidade, crendo em Cristo, para que elas tenham a vida eterna. Bom, diferente do que Ellen White e o seu grupo pregavam até 1851. Aliás, até depois de 1851, ela mesma disse que as pessoas que estariam ali vivas veriam Cristo voltar e que Deus tinha revelado isso para ela. Bom, para fechar esse vídeo, quero dizer que existem vários documentos disponíveis a todos que desejam ter acesso aos livros originais.
Eu vou fazer questão de deixar os links dos PDFs para que você possa ler por conta própria, para que você possa estudar por conta própria e também possa fazer a sua própria análise. O canal Para Que Possamos existe para inspirar as pessoas a pesquisarem, inspirar você a pesquisar mais. Portanto, aqui embaixo, no link desse vídeo, você vai ver os livros em PDF citados nesse vídeo para que você tenha acesso a todos eles e fazer a sua leitura. Bom, na próxima parte agora desse vídeo, que é a parte final, você vai ver como o mecanismo funcionava, ou seja, entre a visão e as publicações, como essa engenharia toda começou a ser desenhada logo no início, a partir de 1845. Depois dessa próxima parte do vídeo, nós nos veremos apenas no próximo vídeo. Então, obrigado pela sua audiência até aqui, obrigado por assistir o vídeo até aqui e fique com a última parte e nos vemos no próximo vídeo. Antes de terminar esse episódio, é importante ilustrar por que a Igreja Adventista e Ellen White pertencem a uma simbiose que não pode se separar. Muitas pessoas acreditam que, mesmo se não existisse Ellen White, que a Igreja Adventista seria a mesma organização que é hoje. Isso é um completo engano e um devaneio de membros da igreja que, apesar de sinceros, não compreendem que a Igreja Adventista foi desenhada há mais de um século atrás. Ao invés de usarmos mais 30 minutos, nosso time decidiu ilustrar de uma forma mais simples, mas bastante eficaz, o que a primeira era de Ellen White representa para a Igreja Adventista até hoje. Tiago White viu em Ellen White uma garota jovem, pouco inocente, mas com uma crença espiritual tão forte quanto obscura. Mas após tudo o que aconteceu em Atkinson, ele de fato visualizou uma oportunidade incrível, principalmente depois de ver com os próprios olhos do que ela era capaz. E não demorou muito para que ambos iniciassem um empreendimento focado em duas colunas: visões e publicações. Funcionava da seguinte forma: Ellen White supostamente recebia uma visão. No início da carreira, essa visão ocorria em locais públicos, como reuniões de oração, cultos privados, na casa de amigos ou familiares. Tiago White coletava as informações sobre a visão durante ou após a cena mediúnica. Essas informações elas eram transcritas e registradas. Em seguida, elas passavam por um processo editorial, que poderia envolver redatoras contratadas ou até mesmo o próprio Tiago White. Após concluir as edições, o texto retornava para Ellen White, que fazia uma verificação final, antes de transformar o texto, na verdade, num produto. Esses produtos editoriais poderiam variar entre livros, panfletos e jornais. Uma assinatura anual do jornal oficial do movimento custava cerca de $2 por ano. Ellen White e Tiago White iniciaram de forma indireta uma empresa editorial que alimentava um pequeno grupo de crentes adventistas. No entanto, o empreendedorismo não parava por aí. Além das publicações, Ellen White comercializava dois outros serviços: cartas direcionadas a pessoas que desejavam receber alguma revelação ou a participação em reuniões privadas onde ela operava como médium, revelando para as pessoas o que supostamente Deus havia revelado a ela sobre aqueles membros do movimento. Não demorou muito para que as publicações começassem a chamar a atenção de um número considerável de pessoas e recursos financeiros se tornaram uma realidade, e o nome de Ellen White passou a ser considerado importante entre o pequeno grupo de adventistas, que passou a conviver entre sessões mediúnicas, publicações e a criação de um movimento que tinha no seu centro duas falsas crenças: a nova data para a volta de Cristo, em 22 de outubro de 1851, e o juízo investigativo.